vocês? Eu sou Michael Mello, especialista em mechas e colorimetria capilar, e aqui eu te ajudo a faturar 10 mil com mechas em 22 dias, dominando a colorimetria. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, com faixa preta de cabelos, 5º grau. Depois eu vou explicar para vocês como que funciona isso. Mas é uma pessoa muito especial, que ela veio lá do interior, lá da roça praticamente, né? Da roça aos 50 mil reais. Por que a gente fala sobre isso? A importância dessa profissão nossa. Quando a gente fala aqui de faturamento, na verdade a gente está querendo te despertar o poder que você tem dentro de você. Então hoje eu estou aqui com o Leandro. Leandro vai contar um pouquinho da sua história pra gente hoje, não é isso, Leandro? Com certeza. Vamos lá contar para tentar inspirar mais pessoas. A história dele é inspiradora e eu vou trazer aqui ponto a ponto e vocês vão conhecer um pouquinho junto comigo. Leandro, a primeira pergunta que eu tenho para você é, que eu tenho certeza que muita gente tem curiosidade, vou deixar você mesmo falar, como que era a sua vida antes de trabalhar com cabelos? Tá, vamos lá. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu brinco que eu fazia de tudo para me ter o meu dinheiro, para mim poder comprar minha roupa, meu calçado, eu gostava de sair, de me divertir. Eu comecei a trabalhar muito cedo e já trabalhei de ajudante de marcenaria, já vendi moto, já trabalhei até em motel. E o Michael, ele tem um coração assim imenso. Eu sempre tive um cuidado para falar, né, do Michael, de você, Michael. Quem conhece a minha história sabe o que o Michael fez por mim. Eu falo assim que eu sou extremamente grato. Então, assim, se hoje eu falo que se eu viajo para onde eu quero, eu dou uma vida muito boa para os meus filhos, coisa que eu não tive, eu falo agradeço a Deus e depois ao Michael, até antes dos meus pais, porque os meus pais, por eu ter vindo de uma família muito humilde, eles nunca puderam me dar muita coisa, me deram amor, carinho, né? Me ensinaram o que eu deveria ou não fazer, o que era certo e errado, mas aquela estrutura de poder pagar uma escola, um curso, alguma coisa, não, eu não tive. Então eu falei, a partir de hoje, tudo que eu sempre sonhei, eu vou conquistar através dessa profissão. Tudo. E de hoje em diante pode falar o que quiserem. Por eu ter vindo do interior, então a gente acaba sofrendo muito preconceito. Assim, eu fico olhando pelas pessoas que têm a mesma idade que eu e às vezes teve até mais oportunidade, estudaram, fizeram faculdade. E aí às vezes assim, quando eu fecho meu mês assim, que eu olho, eu falo, caracas, eu faturo, sei lá, 7, 8 vezes mais do que a maioria dos meninos que estudaram e cresceram comigo. Então assim, não tem como não ter gratidão, não tem como. Isso é muito interessante, né? Eu conheço um pouco da história, assim, né? Bem do Leandro, assim. A história dele parecida um pouco com a minha, né? Meu pai sofreu de alcoolismo muitos anos. Meu pai também. O pai do Leandro também. E essa questão que ele falou ali, não é que a gente é burro. Eu reprovei 3 vezes na 3ª série. 3 vezes. Eu estudei só até a 6ª série. Porque com aquelas brigas que tinha do meu pai e da minha mãe nunca pôde ir na escola, eu nunca tive uma ajuda ali na hora de fazer Então, assim, eu comecei a me sentir burro mesmo, né? Porque era, caramba, eu só consegui estudar até a 6ª série. Graças a Deus, um dia eu conheci essa profissão, né? E hoje, o Leandro sabe, né? A gente fala isso, hoje a gente tem faturamentos que, assim, que jamais a gente imaginava, que numa faculdade comum, talvez a gente jamais teria conseguido nas condições normais aí do mercado, né? Gente, assim, hoje eu entro no condomínio que eu moro, assim, quando eu abro meu portão, que eu olho a minha casa, que eu falo, caracas, nem nos meus melhores sonhos, nunca, jamais, eu imaginava. Tanto que eu vim pra cá e eu falava assim, o dia que eu tiver dinheiro pra comprar um carro e uma casinha, eu ainda usava esse termo, uma casinha em Caldas Novas pra mim morar, eu volto pra trás, não preciso de mais nada. E de repente eu vi que eu podia, ter muito mais do que isso. Eu até vendo aqui, eu vi você fez, rapaz, eu nunca imaginei que minha casa ia ter uma piscina. Exatamente, gente, isso é coisa de gente milionária, né? De repente eu entro na minha casa e tem uma baita de uma piscina, eu falo, não, nem nos meus melhores sonhos, jamais imaginava. E eu falo assim, que eu só não cresci mais, às vezes eu olho, por exemplo, para você e falo, né, o que me impediu de estar onde o Michael está hoje? Né? Beleza, ele chegou um pouco mais antes de mim, tudo, mas eu falo que eu me acomodei. Eu acho que assim, isso é um dos grandes problemas que eu vejo na nossa área. Mas ó, você é um cara que acomodou faturando 40 mil por mês. Aí, olha só como é que é o nível dessa profissão. Porque assim, né, enquanto a gente estava comentando aqui, falei, cara, eu estava conversando esses dias com uma menina que ela é da Polícia Federal, quando tira todos os descontos dela, sobra 5 mil reais por mês.
E é o Leandro que acomodou, ganhando, né, faturando 40, faturando 30, faturando 50. Você vê o poder dessa profissão. Quer dizer que se você bota mais o pé, né, Leandro? O caminho, tipo, você não tem outro, né? Não tem limite. Né, limite. Exatamente. Então, assim, eu me acomodei, eu falo, sou bem realista, eu realmente me acomodei. E justamente por isso, por chegar num patamar que assim, gente, peraí, nem os meus melhores sonhos eu imaginava ter uma vida que eu tenho hoje. Por exemplo, hoje eu viajo para lugares que, quando eu morava em Caldas Novas, eu nem sabia que existia. Hoje meus filhos estudam em escola que eu jamais estudei. Então aquilo ali, tipo assim, não preciso de mais do que isso. E aí eu parei. E você estava falando, né, que ainda te dá liberdade, porque você eu quero ver meus filhos jogando bola, né? Você primeiro se matricula na escola, tem que pagar, exatamente, né? Se matricula ali, mas eu quero ir lá ver. Você tem a liberdade, eu controlo a minha agenda. Então essa questão até, por exemplo, não é aquela coisa de, caramba, todo dia eu tenho que estar no trabalho 8 horas, todo dia eu tenho que estar 8 horas. Não, um dia eu quero ali dar um aumento na minha agenda, quero, né? Você tem essa liberdade. Exatamente. Esse ano eu falei, eu quero esse ano para mim conseguir trabalhar e o faturamento não mudou nada. Eu quero diminuir um pouco o meu ritmo lá no salão, porque eu também tenho que, meus filhos estão crescendo. Então eu quero acompanhar um pouco eles, né, no dia a dia deles, levar na escolinha. Já tem feito isso, né? Exatamente, esse ano eu consegui fazer. É a questão de organização mesmo. Eu falei, gente, é só me organizar, que eu consigo sim fazer isso. E sem mexer no faturamento, sem mexer nada. A gente continua do mesmo jeito. E eu consegui ter mais liberdade para poder acompanhar eles na escola de futebol, para poder participar de uma reunião escolar, que coisa que o Carlos não fazia. Então, assim, eu não consegui fazer mais coisas para minha família e não diminuir nada o meu faturamento. E você acha que essa profissão, então, ela te ajudou nesse processo? Nossa, com certeza. Eu falo que hoje eu não consigo me ver em outra profissão. Eu não consigo, tipo, eu vou começar do zero. Não, eu tenho outros projetos, mas assim, a parte, eu falo, não tem como, não dá, tipo assim, eu não vou sair jamais. Eu falo assim, até porque eu gosto do que eu faço, igual você falou, pela liberdade que a gente tem da agenda, amanhã eu vou poder vou querer entrar mais tarde para me levar meu filho na escola, para me tomar um café da manhã com meu filho. Então, você tem essa liberdade, né? Tem essa liberdade. E eu falo que o cabeleireiro ele precisa de 3 pilares, né? Ele precisa de agilidade, ele precisa de colorimetria, dominar a colorimetria, e ele precisa de design de mechas, né? E junto ali ele precisa do marketing. E o Leandro ele desenvolve isso muito bem, né? A questão da agilidade, conseguir montar a mecha rápida, porque não adianta, você pode fazer uma mecha linda, mas se você ficar ali 7 horas no cabelo daquela cliente, por melhor que você seja, você não vai ganhar dinheiro. Não. A gente sabe que, né, tem toda uma logística, né? Tem imposto para pagar, então você precisa de agilidade, e o método carrossel ele faz isso. Só que você precisa dominar a colorimetria. E precisa de design de mechas interessante até para você ter essa metodologia. Quando você participou desse processo, né, você acha que um dos fatores de você ser um cabeleireiro de sucesso foi de você ter entrado numa metodologia correta, de você ter aprendido de uma metodologia correta? Que, por exemplo, eu vejo muita gente, assim, cabeleireiros que mandam mensagem para mim, Instagram, cara, eu tô 30 anos de profissão, será que ainda tem jeito para mim até hoje? Eu monto 2 mechas por dia, ou às vezes a pessoa fala, tem dia que não tem ninguém na minha agenda. O que você explica hoje da sua agenda ter cliente todos os dias? Você acha que é uma metodologia isso? Não, com certeza. A questão da metodologia, sim, é você ter uma base. Por exemplo, eu tive uma base. Né? Eu cheguei sem saber absolutamente nada. E quando eu vi, né, eu poderia, sim, conquistar tudo que eu sempre sonhei através dessa profissão, eu falei, gente, eu vou me empenhar. Então, eu acho que quando você tem uma base boa, e é o que você falou, se você não dominar bem a colorimetria, você vai se embananar o tempo todo. Aí você mancha cabelo, você faz uma cor que não tem uma harmonia com a cor, né, natural do cabelo da cliente. Então, assim, e a questão de você ter uma técnica, né, você aprender uma técnica e colocar aquela técnica em prática, que vem a questão da metodologia. Então, assim, você pegar uma técnica que a gente brinca que é comercial, né? Você faz um cabelo bonito, porém um cabelo que você consegue ter agilidade nele, né? Você consegue entregar resultado e agilidade ao mesmo tempo. E aí você consegue deslanchar e montar várias mechas. Aí, lógico, junto vem a questão do atendimento, né, que eu acho que conta muito também. Então, tudo isso são fatores que, juntos ali, se você tiver tudo isso em mãos e coloca em prática, não tem. Ou seja, e um pilar não funciona sem o outro. Não adianta ter mecha bonita se não for ágil. Exatamente. Sem dominar a colorimetria, você não consegue também fazer. E só fazer design de mechas também não consegue. Então, assim, precisa trabalhar. Então, quando eu falo para vocês a questão da metodologia carrossel, né, que é o nosso método, que é o método aí que a gente tem desenvolvido muitas pessoas, né, ao longo de todo esse tempo, desenvolvido muitas pessoas, né, e pela graça de Deus, apesar de nós gerando
pessoas como o Leandro, assim, que eu tenho muito orgulho da sua história, Leandro, assim, de como você aprendeu e aplicou, né? Eu falo assim, muitas pessoas, se ela tiver empenho, for comprometida igual você, ela também pode. Né? Pode muito mais. Exatamente, mais. A gente fala aqui hoje de faturamento de 10 mil reais, que na verdade é só o começo para você, mas você pode muito mais. Por exemplo, o Leandro falou aqui agora mesmo, que ele estava acomodado, né, faturando 40, faturando 30, faturando 50 mil. Né? Então, assim, você vê que olha o nível, né? Então, mesmo se ele tira um pouquinho o pé, ele ainda está faturando bem. Né? Se você comparar, 75% da população brasileira vive com até 5 mil reais. Olha pra você, 75%. E olha, você tá fora disso. Então, assim, eu falo que eu cresci num ar bem conturbado, eu e meus irmãos. E graças a Deus, isso eu falo que refletiu um pouco na nossa vida. Se a gente for pensar bem, refletiu um pouco. Ninguém se perdeu na vida. Você escolheu fazer diferente. Exatamente, a gente escolheu o caminho, né, do bem, o caminho correto. Mas, assim, meus pais separaram, eu tinha 14 anos, então assim, naquela idade bem difícil, de rebeldia, assim, eu saí de casa, fui morar com meu pai, mas meu pai foi criado na roça, aquele jeitão dele, então eu vi que não dava certo com ele, fui morar com minha mãe morava com um irmão que tinha esquizofrenia, então assim, tinha umas crises, e aí eu vi que também não dava certo, fui morar na casa de um pessoal que não é nada dentro do meu pai nem da minha mãe, assim, só conheciam eles, então eu fui pra lá com 14 anos, morar na casa de pessoas estranhas, e que hoje eu tenho muita gratidão também, inclusive ontem foi o aniversário dela, hoje já me ligou, a gente conversou uns 10 minutos, eu falo que é a minha segunda mãe, que é a Dona Negra, eu falo assim que ela é uma mãezona pra mim, que era aquela pessoa que, por mais que ela era uma pessoa mais idosa e criada também assim, com jeito do interior tudo, mas ela sabia conversar, ela sabia, eu brinco que é bater dando carinho, ela sabia te trazer para a realidade, né, chamando a sua atenção, mas ao mesmo tempo com amor, com carinho. Então, assim, eu sou muito grato também a ela. Então, assim, eu tive isso, depois teve a questão acho que é aquela fase da gente que a gente sonha em ter muita coisa e você olha para a sua vida e fala assim, peraí, eu não tenho estudo, os meus pais não têm condições financeiras, eu acho que eu vou ser o quê? Eu vou trabalhar pagando salário mínimo. E aí, de repente, né, Deus colocou você. Sabe, né, que tudo que eu achava que um dia eu talvez ia conseguir, foi, cara, se eu conseguir emprego, eu tinha medo de nem arrumar emprego, eu me achava tão incapaz. Né, e assim, fala, cara, eu sempre tive pessoas que acreditaram em mim, mas eu mesmo, durante muito tempo, eu não acreditava. Então você fala aí, né, que eu queria um emprego, né? Eu tinha muita dificuldade, eu tinha medo até de não conseguir um emprego, né? Eu não achava que realmente eu acho que justamente por esse fato de eu ter reprovado 3 vezes na escola, ter conseguido estudar só até a 6ª série. Então isso me trouxe muitos... o emocional, né? Abalou meu emocional. Mas graças a Deus, pela misericórdia dele, ainda assim a gente deu certo. Graças a Deus. E assim, eu até falo, gente, o meu primeiro dinheiro que eu peguei trabalhando foi tirando leite. Eu tinha 15 para 16 anos, aí o meu tio machucou o dedo numa coisa de cortar a cana, deu infecção no dedo dele, eu não conseguia ordenhar as vacas, e aí eu tava passando férias lá e eu falei pra ele, não, eu consigo. Aí ele falou, mas é muito. Eu falei, não, mas eu consigo, se o senhor tiver paciência. Aí ele conversou com o dono da fazenda, porque o dono da fazenda ia arrumar alguém para fazer isso, e eu falo que foi o primeiro dinheiro que eu peguei na minha vida. Foram, e lembro detalhadamente, 22 notas de 10 reais. Aí o meu sonho era comprar um tênis da Kilden. Tinha uns tênis que pareciam uma botinha. Quando eu cheguei na cidade, eu fiquei na fazenda 22 dias tirando leite, e aí quando eu cheguei na cidade, a primeira coisa que eu fiz foi tomar um banho e correr na loja para comprar um tênis da Kilden, que custava 150. Aí me sobrou 70. Então eu falo assim que eu não tinha medo, eu nunca tive medo de não ter trabalho. Eu sempre falei, o que vier eu faço, eu não tenho preguiça. Mas assim, eu tinha medo de não conseguir ter um trabalho que me trouxesse assim, uma condição financeira boa para me ter o que eu sempre sonhei e o que eu nunca tive. Isso eu tinha medo, isso eu não tô mentindo. Então você sonhava? Não, eu sonhava. Um dia eu tenho vontade de ter uma casa, porque nós moramos de aluguel, eu olhava pra dentro de casa, minha mãe todo mês, o povo cobrando aluguel, eu falo, não quero isso pra mim. Né? Aí assim, tem que andar de ônibus, ou de carro, ou de carona, ir longe a pé. Eu falava, um dia eu quero ter um carro pra mim. Mas aí eu pensava, como que eu vou ter uma casa, um carro, se eu não tenho estudo, os meus pais não têm condições financeiras, sei lá, de pagar um curso pra mim, alguma coisa, né? O que eu vou fazer? Eu falo que na época eu ganhava sempre um salário mínimo, qualquer emprego que eu trabalhava era um salário mínimo, eu não tinha qualificação nenhuma. Nessa profissão eu olhei e falei, gente, peraí, né, isso daqui pode me dar tudo que eu sempre sonhei, então eu vou focar nisso daqui.
3 meses que você aprendeu uma metodologia, você já Ganhava 4 vezes o que eu ganhava lá. você já ganhava tipo 4 salários mínimos. Exatamente. Em 3 meses. 3 meses. 3 meses. E aí eu peguei e falei, gente, isso aqui não tem, é infinito. O que eu quiser conquistar, quanto que eu quiser ganhar, eu consigo. Basta, né, eu me dedicar, aprender e estar com as pessoas certas, que eu acho que sim, isso também, né? Você andar com as pessoas certas, sabe assim, aquelas pessoas que realmente eu falo que tem um coração ensinável, sabe, aquelas pessoas que têm o prazer igual você de ensinar. Eu gosto de ensinar, mas eu falo que eu tenho um pouco de dificuldade porque eu não tenho muita paciência. Já você tem essa paciência, esse jeito, eu não tenho muito. Talvez se eu treinar eu possa até ter. Mas, por exemplo, né, eu falo assim que eu tive pessoas do meu lado que me mostravam, olha, faz isso, não faz isso, assim, tá errado. E uma frase que eu ouvi uma vez de você também, que eu sempre guardo, que é assim, eu falei, mas que se um dia eu errar? Aí você falou, não, mas todo mundo erra. É você saber corrigir. Ele falou, aí é onde entra a colorimetria. Ele falou assim, se você dominar bem a colorimetria, mesmo que você erre, você consegue corrigir. O bom cabeleireiro não é aquele que nunca erra, até porque ele vai errar. Ninguém é perfeito. Mas a hora que ele errar, ele saber corrigir. Então domine a colorimetria, aprenda a colorimetria, que aí mesmo que você faça, opa, essa cor aqui não está de acordo com o que a gente quer, você vai lá e consegue corrigir. Até comigo assim também, porque eu falo assim que o cabelo ele é tipo um touro bravo. Você tem que dominar ele, e às vezes ele sai fora do esperado. Às vezes o cabelo está ali com algum resíduo que você não conseguiu perceber tão bem, o teste de mecha não indicou o resíduo de metal, alguma coisa, no meio do cabelo você descobre. E ali você tem que executar a colorimetria, né? E hoje, Leandro, quantas mechas você, usando essa metodologia, quanto que você hoje marca para você fazer por dia? Então, você consegue atender até quanto você? Então, nossa equipe é uma equipe menor, né? Hoje no salão nós somos 4. Então, assim, né, eu consigo fazer, por exemplo, se a gente hoje for marcar só mechas, a gente consegue montar em média 9, 10 mechas tranquilamente. Se você 3, 4, 5 de manhã e outras à tarde. Tranquilamente. Você consegue marcar até 9 mechas. Consegue tranquilamente. E aí vai de acordo com o que a gente comentou. Se eu quero sair mais cedo, não. Então hoje eu vou reduzir o tempo da agenda. Você tem esse poder, né? De poder. Exatamente. O poder dessa essa liberdade, né? É liberdade, é verdade. Essa liberdade de poder conduzir isso, né? Tipo, você pode se organizar, cara, mês que vem quero ter um tempo a mais, chegar um pouco mais cedo. No outro mês eu vou trabalhar mais. Exatamente. Você pode controlar. É com esse mês de dezembro, né? Igual a gente estava conversando, esse mês de dezembro eu não atendo as segundas o ano todo, né? Eu tiro o domingo e a segunda. E o ano que vem eu vou tirar o domingo, é uma meta, tirar o domingo, a segunda e 2 terças ao mês. A partir de março eu já quero tirar isso para poder estudar, entender outros projetos também, então eu vou precisar de um dia a mais. Cara, isso é incrível, né? Da gente poder sonhar e bastante planejar, né? Porque se você está preso ali no emprego, como é que você vai planejar? Que eu quero 2 terça-feiras no mês. Uma coisa que eu sempre gostei de falar, assim, eu falo sempre. Às vezes eu conversando com algumas pessoas, eu falo assim, como que é, que eu não me lembro mais, como que é você trabalhar por obrigação? Tipo assim, ó, você tem que entrar 8, vai ficar até as 8. Como que é isso? Como que é você trabalhar e não poder ganhar mais? Porque assim, igual você falou, na nossa profissão a gente tem essa liberdade. Eu quero trabalhar mais esse mês, né? Consequentemente eu vou faturar mais. Né? Peraí, eu quero aprender mais, né? Eu quero estudar mais para mim poder, né, agregar valor ao meu trabalho. Eu posso cobrar mais caro, entendeu? Então assim, eu falo, gente, isso é bom demais, é uma liberdade assim incrível. Ou seja, você tem possibilidade, tipo assim, eu quero me especializar mais, exatamente. Eu posso aumentar meu faturamento, eu posso reduzir meu horário de trabalho. Eu falo sempre, gente, há um tempo atrás eu cobrava um valor X pelas mechas, hoje a gente cobra praticamente o dobro. Por quê? Porque eu estudei, né, eu fiz curso e você vai agregando valor ao seu trabalho. E esse é um salário comum, não tem isso, você conversa com a servidor público e fala assim, cara, seu salário dobrou? Não é assim, né? Eu sempre brinco, eu falo assim, a inflação ela vai comendo qualquer aumento que você tem, né, para quem é servidor ou para quem é assalariado, né? A inflação e assim, nada de errado com isso, mas assim, porque para quem gosta desse sangue na veia, de estar ali, de poder buscar, de possibilidades, né, cara? Eu tenho possibilidades. Exatamente. Posso organizar minha agenda, posso tirar um dia a mais, um dia a menos, né? Você imaginava que você poderia, cara, tipo assim, será que eu não vou ter um futuro assim, que eu sonhei? Você chegou a passar isso na sua cabeça? Né? Várias vezes. Eu falo que o meu momento é a noite, quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, é o meu momento de reflexão. De pensar o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu posso fazer. Então, assim,
eu me lembro, às vezes, de chorar, não vou mentir não, às vezes de chorar. Eu falei, gente, será que eu nunca vou conseguir o que eu sempre sonhei? Em vários momentos eu falei, gente, eu acho que eu não vou conseguir. Até porque se eu tivesse, porque a gente vê, eu tenho amigos que os pais têm condições, então pagam uma faculdade para o filho, montam um negócio para o filho. Eu não, minha família não tinha condições, eu ia ter que me virar sozinho. Então, assim, foram vários e vários momentos, assim, de pensar, não, eu realmente acho que eu não vou conseguir. Leandro, como que é a sua vida hoje, então? Agora, assim, para a gente fazer mais enfático, né? A gente já deu uns spoilers ali, mas como que é a sua vida hoje, assim? Você falou, né, que essa profissão te deu liberdade, né, de você poder trabalhar a sua agenda, né, de poder colocar seus filhos em excelente escola, de poder sonhar. Eu já tenho um projeto, agora quando vem, além de ter o domingo e a segunda, eu quero 2 terças no mês para me fazer alguma coisa, um projeto, estudar, né? Como que é a sua vida hoje? Como que é a minha vida hoje? Eu falo assim que eu sou realizado profissionalmente, na minha vida familiar, né, no âmbito familiar também, e eu falo assim, como é bom assim, a gente chegar, igual domingo nós acordamos cedo, aí eu falei assim para minha esposa, amor, o que a gente vai almoçar? Onde a gente vai almoçar hoje? Quem vai fazer o almoço aqui em casa hoje? Eu gosto mais de cozinhar, eu tenho domingo que eu falo, hoje eu quero fazer um peixe, hoje eu quero fazer um pernil assado, eu gosto. Mas tem dia que eu falo, hoje eu não estou afim de fritar nenhum ovo. Aí eu falo assim, onde a gente vai almoçar? A gente gosta de almoçar lá perto de casa, no restaurante de Embaixada de Minas, que é muito bom. E aí eu pego e aí falei pra ela, vamos almoçar lá na Embaixada? Ela, vamos. Aí eu falo, gente, como é bom você poder falar assim, vamos almoçar em tal lugar? E vamos. Né? Como é bom assim falar assim, meus filhos estudam numa escola particular, como é bom falar assim, meus filhos fazendo inglês, coisa que eu nunca tive oportunidade. Toda vez que acontece alguma coisa assim na vida dele, que ele conquista, né, a casa e tal, ele sempre manda, vou deixar aqui depois, em especial desse caso. 2 anos atrás. E igual esse ano, a viagem que a gente fez, nós tiramos esse ano 18 dias, e aí assim... 18 dias de férias, gente. Quanto tempo você tem que tirar de férias? Quanto tempo você tem que tirar de férias? Foram 18 dias de férias, e aí eu peguei e falei assim, a gente vai fazer uma viagem pro sul, que nós não conhecemos o sul, aí nós fomos de carro para ir parando, aí eu falei, vou fazer coisas assim, parece boba, mas coisas que eu sempre tive vontade de fazer depois que eu vim para Brasília, que eu falo que na época que eu morava em Caldas, eu nem imaginava conhecer lugares que eu não sabia nem nome, não sabia que existiam. E aí a gente fez uma viagem de 18 dias, e aí a minha esposa até falou assim, aí nós fomos pro Beto Carreiro levar as crianças, aí a Daiana falou assim, eu acho que você está fazendo essa viagem mais para você do que para os meninos, porque é uma coisa que quando eu era criança eu via na televisão, aí eu falava, caramba, né, será que um dia eu vou num lugar desse? De repente eu tava ali para entrar, né, naquele lugar, para levar meus filhos, ou seja, proporcionar aquilo para eles e para mim também, né, que já que eu pude ir quando eu era criança, hoje eu posso. E aí de lá nós fomos para Gramado, nós ficamos 4 dias na cidade onde tem o Beto Carreiro, em Penha, e aí depois nós fomos para Gramado, ficamos mais 6 dias lá, e aí um dia a gente estava sentado, eu falei, hoje eu quero tomar um espumante para comemorar. E aí a gente tomando espumante, e aí eu peguei e comecei a pensar assim, aqui, passar aquele filme, né, na minha cabeça, lembrando, igual eu te falei, que quando eu era jovem, assim, eu ficava, não que eu não seja jovem, aí lembrando que quando eu pensava, gente, será que um dia, né, eu vou conseguir alguma coisa que eu sempre sonhei, né, e hoje eu tenho muito mais do que eu sempre sonhei. E aí, assim, a gente sentado assim, né, tomando, olhando aquela paisagem linda ali em Gramado, tomando espumante, comemorando a nossa viagem, mais uma conquista. E aí eu falei, gente, eu vou fazer um vídeo aqui agora e vou marcar o Michael e mandar também. Hoje é o nosso último dia aqui nesse lugar incrível. Nós passamos dias aqui maravilhosos, graças a Deus. Tudo que eu conquisto na vida, tudo, eu falo que eu nunca, jamais vou esquecer do Maicon, né? Como é bom proporcionar dias assim incríveis para os meninos, né? Eu nunca tive isso e eu fico muito feliz e muito grato mesmo de poder proporcionar uma viagem dessa para eles, para Daiana, para todos nós. Porque assim, eu senti uma alegria tão grande no meu coração, eu falei, gente, olha onde eu tô. Né? Um menino que saiu lá da roça, lá do interior, assim, que não tinha tanta perspectiva na vida, até de pessoas próximas eu já ouvi. Ah, acho que vai ficar igual o pai dele. Eu já ouvi isso, entendeu? É triste, mas graças a Deus isso eu não deixei isso afetar muito assim, a minha cabeça a ponto de eu desistir. Né? Então, assim, de repente eu tô em lugar que eu nunca imaginava um dia estar.
E aí eu peguei e falei, gente, né, como eu tenho que valorizar cada dia mais a minha profissão, como eu tenho que valorizar as pessoas que me ensinaram, como eu tenho que valorizar assim, cada detalhe, né, da minha vida, da minha profissão, da minha vida profissional, porque hoje ela me proporciona coisas que assim, são, eu falo, eu não consigo mensurar. No meu caso, né, assim, de onde eu vim, né, tudo que eu já vivi, e de repente eu tô vivendo assim, coisas assim, fabulosas. Ô, Leandro, você, assim, é por isso que é incrível, né? Você tava falando aí e meu olho tava brilhando. Você fala, cara, hoje eu entendo, né? Eu lembro que no passado, assim, há muitos anos atrás, eu escutava as pessoas falando assim, né? Que na época que eu nem acreditava em mim, que as pessoas falavam assim, a transformação de vidas é algo muito, assim, que é algo que é difícil, assim, não tem valor, né? Não tem como. E quando você tava falando, eu tava assim, tipo um pai olhando para um filho, assim, sabe? E ver assim como é gostoso, né, saber que Deus dá essa oportunidade para a gente. E do mesmo jeito, né, que você aprendeu aí através, né, de metodologia, algo, você agora tem feito a mesma coisa e tem também transformado a vida de outras pessoas, né? Transformado a vida da sua família e transformar, dando oportunidade. Então eu falei, claro que o comprometimento é de cada um, o mérito da pessoa querer comprometer. Mas assim, aqueles que querem comprometer, conseguem. Assim, sabe, você estava falando, eu estava brilhando os olhos aqui. E olha que interessante, o Leandro, né, vou ter que colocar no título aqui, da roça aos 50 mil reais. O Leandro, ele acabou de falar agora mesmo que ele chegou a trabalhar tirando leite. E ele tem super habilidade como cabeleireiro. Então não tem essa questão, gente, eu falo assim, existe dom, mas existe o esforçado. Eu nunca me considerei um cara com dom, e o Leandro também um cara com dom quando chegou, quando ele começou a aprender, né, quando o Leandro começou a aprender, não era assim, com dom também. Mas é esforçado, comprometido. Né? Se o comprometimento, ele vai superar o dom. Se você tiver dom e comprometimento, é melhor ainda. Mas é disciplina, sabe? Então, assim, muito incrível, sabe? Isso aqui, sabe? Uma pessoa que estava lá, que trabalhou em motel, tirava leite de vaca e conseguiu, né? O que o Leandro conseguiu. Tem um estudo, né, que fala que qualquer pessoa aprende qualquer coisa com 10 mil horas. 10 mil horas é o suficiente para qualquer pessoa parecer que ela nasceu com dom, sabe? Então, assim, você que quer mudar a sua vida, que eu recebo muita mensagem lá no Instagram, né? Você cabeleireiro, que às vezes está ali endividado, com muitos problemas, essa profissão que é o foguete que pode te alavancar. Você só precisa ter métodos corretos, você precisa ter agilidade, você precisa dominar a colorimetria, você precisa ter design de mechas, né? E você precisa também trabalhar seu marketing pessoal. O que foi, Leandro, as dificuldades que você teve assim, de colorimetria no começo? Você chegou no primeiro momento ali a ficar meio receoso? Você teve alguma dificuldade? Qual as dificuldades que você teve, assim, que você lembra mais? Assim? Várias dificuldades. Eu falo assim que, principalmente quando você pega, por exemplo, um cabelo com coloração, eu acho que isso é uma dificuldade até de quem tem um pouco mais de experiência. Né? Você pega um cabelo ali que tem a metade da colorido, a metade da natural. Aí você vai abrir aquele cabelo e ele vai abrir, lógico, a metade de uma cor, metade de outra. Aí o que eu vou fazer com aquela parte que tinha coloração? O que eu vou fazer com aquela outra mecha que ficou entre uma mecha e outra? Aquele cabelo que a gente iriçou e foi para perto da raiz. O que eu vou fazer? Então, assim, eu não vou mentir, assim, no início eu tive muita dificuldade para entender o que eu posso matizar isso daqui, o que eu posso neutralizar isso daqui, entendeu? Mas eu tenho que ter o cuidado que na hora que eu for neutralizar essa mecha da ponta, eu não posso deixar esse mesmo tonalizante pegar na parte de cima, que descoloriu diferente. Então, assim, essa questão do cuidado, entendeu? Na hora de montar uma mecha, na hora de tonalizar aquela mecha. Então, isso aí pra mim foi muito difícil, demorou bastante tempo para mim conseguir realmente entender aquilo ali e fazer sem medo. Porque às vezes você faz, mas eu mesmo, várias vezes, eu deixei demonstrar para cliente que eu estava tipo inseguro. Mas olha que interessante, né? Apesar dessa dificuldade que você falou, que a hora que você chega a colorimetria ali para você estudar e tal, você tem essa dificuldade, mas ainda assim, com o pouco que você aprendeu, você falou que com 3 meses, né? 3 meses você faturava 4 vezes mais do que você ganhava antes. Ou seja, é isso que eu falo, gente. Eu sempre falo assim, eu converso muito com a minha esposa, falo, cara, eu sou muito grato a Deus, muito grato a Deus. Em qual outro cenário que eu teria conseguido vencer na vida, né? Tipo assim, a gente tem que agradecer muito a Deus por essa profissão nossa, porque
apesar dos pesares, apesar das dificuldades, mesmo assim, nunca... quando você começa de um jeito certo, né, estudar de uma forma certa, mesmo que você tenha dificuldade, você já começa a ter resultados. Porque, caramba, você, em 3 meses, você já ter 4 vezes o faturamento, cara, não existe seu otário. Geralmente, nas outras áreas, você estuda 2, 3, 4 anos para começar a ter resultado, né? Deu 3 meses. Eu cheguei a 3 meses, porque eu comecei em setembro e aquele primeiro mês foi aquele primeiro contato, né, direto ali com o cabelo, coisa que eu nunca tinha tido antes. Você tinha aprendido e começou a colocar em prática. Estava começando, exatamente, colocar em prática. Ou seja, eu comecei a fazer outros serviços, né? Então acabou que isso daí no final do mês eu falei, gente, eu faturei 4 vezes mais do que eu faturava lá em Caldas Novas. E assim, e olhando até para os meninos que moravam lá também, assim, falar, gente, peraí, nenhum deles está conseguindo ganhar na mesma idade que eu tenho, ou não consegue. E assim, você pode ver com seus amigos. Hoje, quem dos seus amigos, assim, de repente, fatura 50 mil reais no mês? Eu não conheço nenhum, né? Nem os que estudaram. É um salário, assim, de promotor, né? Nem sei quando é que o promotor ganha hoje, mas é um salário, sei lá, de promotor, né, gente? Eu não tenho noção. Você tem uma por alto, né? Mas é uma profissão, um salário de um excelente advogado. Eu tenho também entender. Mas, e 3 anos, né, eu falo assim, que eu acho que foi assim, aquela alavancada, mas eu acho que tudo também na vida da gente é assim, você tem um objetivo, acho que assim, a gente tem que ter objetivos e metas, porque também se você não tiver, isso seja em qualquer profissão, né? Se você não tiver, você não sabe onde você quer chegar, se você não sabe onde você quer chegar, você não chega em lugar nenhum. Qualquer caminho serve, né? Igual a Alice do País da Maravilha. Exatamente. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, assim, eu sempre falei o seguinte, ó, o que eu quero para minha vida? Não, eu quero isso. Não, então, se eu quero isso, eu preciso ganhar tanto. Tá? Preciso ganhar esse valor X, mais ou menos. Para mim ganhar esse valor X, o que eu preciso fazer? Eu preciso estudar mais? Né? Eu preciso aprender mais? Eu preciso saber uma técnica diferente? Eu preciso ser ágil nos meus atendimentos? Então aí você vai juntando aquilo, entendeu? E no final das contas, na hora que você pensa que não, você fala, caramba, eu já estou conseguindo atender o dobro de gente que eu atendia lá atrás, eu já estou conseguindo dobrar o faturamento. Peraí, vamos embora expandir, vamos crescer mais ainda, vamos embora agora para o próximo nível. Olha só que interessante que o Leandro falou aqui, ó. Se você não sabe aonde você quer chegar, né, fica difícil, você precisa ter uma meta. Por que quando as pessoas perguntam, mas por que você fala 10 mil com mechas em 22 dias? Eu estou criando, porque eu sei de mim. Eu lembro que lá no passado, lá quando eu comecei, que eu achava que não ia nem conseguir ter um emprego, que as pessoas que tiveram que acreditar por mim, eu não sonhava. Diferente do Leandro, eu não sonhava. E a pessoa que não sonha, gente, é triste para ela, porque muitas vezes ela vai ficar amarrada na vida, porque ela não sonha. Quando eu fiz esse propósito de ensinar cabeleireiros a faturar 10 mil com mechas em 22 dias, eu te falo que isso é só o começo, é pelo seguinte, quando eu coloco ali 22 dias para você, eu estou colocando para você ter, você deve ter pensado isso também, mas é para você ter 2 dias da semana livre. Hoje eu só trabalho no sábado quando eu quero. Então tem sábado lá, né, mês passado eu não trabalhei nem no sábado. Eu estou lá aproveitando a minha família, porque não é também só ganhar dinheiro, é aproveitar a sua família também. Então, quando eu criei aqui para você, sem você perceber, se você não sonha, eu estou sonhando para você. Vou te ensinando aí o que o Leandro falou, o que eu tenho que fazer para isso? O que eu tenho que fazer para faturar 10 mil com mechas em 22 dias? Aí sim, continua me acompanhando aí no Instagram, né, no YouTube também, mas continua me acompanhando no Instagram, porque é isso que eu quero trazer para vocês. É uma meta, é como o Leandro falou, por exemplo, o Leandro já... Você pode ver que a vida, de repente, do Leandro deu esse boom, né, quando ele começou a aplicar essa metodologia, né, direitinho, de fazer a mecha, colorimetria, agilidade, mas ele também sonhava. Então sonha, não tenha só um método, também sonhe, sabe? Quanto que eu quero chegar? Quanto que eu quero daqui 1 ano, daqui 2 anos? O que eu quero com a minha família? Eu quero ter um dia a mais com a minha família. 10 mil, se a gente for pensar bem, acho que a gente está sendo até modesto. Eu falo sempre, assim, porque, na verdade, assim, a possibilidade é muito maior do que isso. Exatamente, eu coloquei uma meta para vocês que não é muito difícil. Só que é uma meta para despertar, porque igual ele falou, gente, eu garanto para vocês, qualquer pessoa que é comprometida atinge isso, né? Não, fácil, rápido. Ela só não atinge se ela não for comprometida e se não tiver meta. Precisa, obviamente ela precisa do método também, né? Exatamente, né? Você tendo o método, né? Tendo a técnica, tendo a equipe ali para trabalhar com você, e você tem aquela meta, eu quero 10, você pode ter certeza,
daqui a pouco é coisa rápida. Você está falando, essa meta de 10, ela já está muito pequena. Eu vou para 20, eu vou para 30. E olha só, e não é muitas pessoas. O Leandro falou que ele treinou 3 pessoas. 3 pessoas comigo hoje. São 4 assim, mas na parte do cabelo são 3. Ele treinou 3 pessoas e ele falou que se ele quiser, o dia que ele quiser trabalhar mais, ele marca 9 mechas com 3 pessoas. Ou seja, se você treina uma pessoa para trabalhar com você, para te ajudar, segurando o cabelo para você, com uma pessoa você já fatura 10 mil. Com uma pessoa. Não, tranquilo. E nem não precisa trabalhar muito, não precisa de sair do salão 10 da noite. Você falou que tem colaborador, só tem dia que sai 4 horas da tarde. Né? Os meninos lá conseguem sair 4, a gente sempre faz aquele esquema seguinte, se marca uma 8, uma 9, então assim, não precisa, a primeira mecha, a gente sabe que tem mechas que você acaba demorando um pouquinho mais que a outra, então se você, a primeira mecha é aquela mecha que a gente consegue montar mais rápido, uma chega um pouquinho mais tarde, uma sai um pouco mais cedo, a gente fica sempre alternando assim. Mas assim, e outra coisa que a gente conseguiu fazer lá no salão, há uns 3 anos atrás, a gente saiu do salão 9 horas. Hoje, assim, esse ano todo, acho que a gente consegue contar no dedo o dia que a gente conseguiu sair 9. Hoje a gente sai do salão 18h30, 19h, quando fica muito tarde, 19h30. É muito raro a gente ficar até, igual ficava, até 20, 21 horas. Esse mês de dezembro, né, como eu coloquei uma meta de faturar 70 mil, que eu falei que é o meu objetivo esse ano, que eu nunca consegui chegar a esse valor, mas esse ano a gente vai conseguir. Qual foi o maior valor que você já tinha faturado? 66.800. Você vai faturar, então. Esse mês passado nós faturamos 46. 45. Então eu coloquei essa meta desse mês de faturar 70. Então, aí ou seja, como eu quero faturar, o que eu falei da questão das metas, então, gente, aí eu conversei com as meninas, ok, tá todo mundo ok, bora. Então, todo mundo a fim de faturar mais, aí a gente acabou que está estendendo um pouquinho mais a agenda, mas de todo jeito, assim, 8 horas, 8h30, andando saindo de 9. Nessa metodologia, né, metodologia carrossel, que carinhosamente eu coloquei esse nome, né? As clientes, elas veem a gente trabalhando, elas falam, nossa, parece um balé vocês fazerem isso, parece um carrossel. Então a gente apelidou, né, que é a metodologia de agilidade, colorimetria, técnica, as design de mechas, né? Você acha que isso foi um fator que te ajudou a chegar nessa posição que você já se encontra hoje? Com certeza. A gente consegue ser muito ágil mesmo. Então, assim, às vezes, quando um está agindo, a gente consegue montar mais um. Então, assim, é uma agilidade, assim, incrível. Então, se eu falo assim, sem uma técnica, tem que ter uma técnica, né? Essa técnica carrossel, eu falo que acho que eu não conheço uma outra que consegue ser tão ágil tanto quanto. Então, assim, você... Eu também nunca vi, nenhum lugar no Brasil quem trabalha girando... eu também não consigo. E assim, eu falo assim que não adianta, né? Na nossa profissão a gente tem que procurar ser o mais ágil possível. É bom pra gente, bom pra cliente também. A cliente porque assim, exatamente. Quando eu lembro quando assim, há 3, 4 anos atrás, a cliente mandava mensagem, quanto tempo que eu vou ficar aí mais ou menos? Claro que a gente não sabe. Aí vai ficar umas 6 horas, 7 horas. A cliente, caracas, isso tudo. Aí tinha cliente, você, claro, dependendo do cabelo, você fala para o cliente, não, em 3 horas e meia eu consigo te liberar. Aí ela já com o cabelo hidratado, escovado, às vezes com babyliss. Então, assim, aí é bom, é mais clientes que você consegue atender no dia, né, é uma rotatividade maior, e é bom para todo mundo. A cliente sai satisfeita, porque foi mais rápido. E outra coisa, a gente não precisa de ficar usando uma oxidação muito forte para girar, não, agilidade, exatamente, a agilidade é na montagem da mecha, entendeu? E aí você trabalha depois tranquilamente, vai para outra e aquele produto está agindo ali tranquilo, porque você foi ágil na hora de montar. E olha só que interessante, então olha, ó, no começo eu estava aqui traçando o seu caminho, né? No começo você foi aprendendo os design de mecha, aprendendo colorimetria, né? Juntando. E na última etapa, que é quando a gente fala de agilidade, quando você começou a botar mais agilidade, aí encaixou, você já fazia mecha bonita, já fazia o design bonito, faltava só agilidade, aí entra o carrossel, aí pronto. Exatamente, pronto, aí agora. E assim, eu falo que é uma técnica que eu até brinco, gente, se eu que vim lá da roça, eu aprendi, não tem como não aprender, é muito simples, é muito simples. Eu falo assim, que eu acho que a pessoa que nunca montou uma mecha na vida, você pegou um pincel e você mostrar pra ela, olha, aplica assim, tá vendo esse loiro? Você separa ele aqui, não tem como, é muito ágil, muito fácil de montar. E você monta uma, duas, na terceira você já tá fazendo assim na rapidez e você nem percebe. Sabe uma coisa que eu aprendi, Leandro? O dinheiro, na verdade, o resultado. Por que a gente fala de dinheiro? Gente, eu não sou um cara dinheirista. Às vezes quando eu falo de dinheiro, na verdade, é porque as pessoas, elas mensuram o resultado por dinheiro, né?
Quem me conhece de verdade sabe tanto que eu sou um cara mais de família e tal, mas é importante às vezes a gente mencionar número para despertar a consciência, porque é um tipo de parâmetro que nós temos, né? E o que a gente vê, as coisas complicadas, o mundo ele é feito de coisas básico bem feito. Na verdade, a metodologia Carrossel é um método muito bem estruturado. Só que isso é como se fosse ouro. Tá na mão de um, tá na mão do outro. É igual por aí, né? O cara vai aprender sobre investimento. Às vezes tem um cara ali que tem uma técnica que, na hora que você chega, caramba, era isso. Eu precisava. Mas você ficou a vida inteira lá, longe dessa oportunidade. E aí, quando você tem contato, tá contato com as pessoas certas. Todo mundo, só realmente quem não quis, mas todo mundo que esteve em contato comigo e quis aproveitar dessa metodologia e quis se comprometer, todo mundo se deu bem. Todo mundo, assim, sabe? No mínimo aí, faturando 10 mil, no mínimo, tá? No mínimo. Qual foi a parte que você mais gostou desse aprendizado, assim? Então, assim, eu falo que quando você tem dificuldade, por exemplo, que a nossa profissão, acho que a parte mais difícil, pelo menos as pessoas que eu converso, é a colorimetria, é dominar a colorimetria. As meninas mesmo que trabalham comigo, elas sempre tá falando, eu acho que essa é a parte mais difícil. Por mais que elas... Dominar os fundos de clareamento, números, marcas. Aí, exatamente. O que neutraliza isso, entendeu? Então, assim, a mistura. Então, às vezes eu brinco com elas e falo assim, vocês têm que aprender a ser química. E aí, a hora que vocês aprenderem a ser química... O colorimetrista é um químico. Aí eu falo, vocês têm que aprender a ser química. Aí vocês vão ver que é bem simples. Mas assim, eu falo que eu me lembro direitinho, a primeira vez que eu fiz um cabelo, e aí assim, eu estava sempre tendo dificuldade. A dificuldade que eu digo é assim, não que eu não fazia, o resultado não ficava bom. Era a dificuldade de quebrar a cabeça e o medo de não ficar bom e ter que ficar corrigindo e a cliente percebendo e daqui a pouco começar a questionar e criar uma dúvida na cabeça dela se vai ficar bom ou não. E aí um dia eu peguei um cabelo muito difícil. Muito difícil. Um cabelo que eu fiz um teste de mechas e a cliente falou que eu tinha usado umas 4 cores diferentes, 4 marcas diferentes de tinta no cabelo. E aí eu fiz um teste de mechas, mas eu vi que conseguia assim abrir para a cor que a gente queria. Claro que eu ia ter que tonalizar, só que o cabelo abriu, em partes ele abria uma mecha de uma cor, ficava um tom meio dourado mais claro, a outra já ficava meio amarelo. Eu pensei, caramba, hoje vai ser difícil. E aí eu peguei e fiquei analisando, falei, não, vou ficar calmo, tranquilo. Levei ela pro lavatório, fui para a cadeira, fui até analisando aos poucos. A gente pegou aquela mecha que clareou um pouquinho mais, eu falei, não, essa eu não vou precisar usar o mesmo tonalizante que essa outra que ficou bem amarela. E aí a gente foi tonalizando quase uma por uma, quase igual montar mesmo. E aí eu montei, a gente tonalizou uma, e aí a gente foi lá no lavatório, tirou, tonalizou outra. E aí eu olhando, trabalhando, eu falo que eu gosto de ficar analisando assim, cada mechinha, cada fio de cabelo, cada cor. E aí eu peguei, a gente tonalizava uma, enxaguava, tonalizava outra, enxaguava. Eu falei, gente, tá ficando igualzinho. A de cima com a de baixo, e tava com cores diferentes. E aí aquele dia ali eu falei, não, realmente agora eu tô conseguindo compreender que eu tô realmente dominando a colorimetria. E agora eu sinto que vai ser mais fácil. Aquilo ali pra mim foi um alívio tão grande, que um cabelo que foi tão difícil pra mim, e eu vi que no final eu ia conseguir, né, entregar o resultado que eu tinha falado para ela que eu iria conseguir. E aí eu falei, não, realmente hoje eu percebo que eu estou conseguindo sim dominar a colorimetria, e agora pode vir o cabelo mais difícil que tiver, né, que o que eu fizer e que vai me dar uma dor de cabeça, mas que eu vou tirar de letra. Você vai dominar, exatamente, é o que o Leandro falou, não é que não vai ter cabelo que vai te dar o trabalho, mas quando você domina ali a colorimetria, você tem muitos caminhos para seguir, né? Então, é libertador, né, Leandro? Quando a gente aprende a criar o marrom, criar o loiro perolado, criar o bege, o cappuccino, o vanilla. Então, assim, quando eu começo a dominar essas cores, a vida fica mais gostosa. Porque assim, hoje eu vejo muitos cabeleireiros, né? Eu recebo mensagem também lá no Instagram, muitos cabeleireiros pensando em desistir. Que às vezes está frustrado, às vezes cliente que volta do salão xingando, o cabelo que quebrou, processando. Então você tem muitos cabeleireiros que ficam com medo, mas tudo ali é falta de talvez ter acesso, sabe assim, de estar andando com as pessoas certas, de estar na comunidade certa, sabe? Fatura mais que 10 mil com mechas, já dominando a colorimetria, né? Quando você falou, tipo, em 22 dias você consegue hoje. Em 10 dias, em uma semana, né? Se a gente for pensar bem, em uma semana eu consigo esses 10 mil. É igual eu tô falando, gente, 10 mil é sério. Aí eu falo, o Marco tá sendo até modesto, 10 mil é para vocês conseguirem 10, 15 dias. E
e daqui a pouco é 20, é 30. Não tem como, gente. Se já é cabeleireiro, né? Se você já sabe fazer mechas. Agora sim, se você, eu não sei muito bem a colorimetria, não, então estude a colorimetria para você dominar. Agora, você sabe fazer mechas, você domina a colorimetria, né? E se você está precisando de quê? De uma técnica. Então, eu não tenho uma técnica. Você acha que se hoje algum dos meus seguidores lá, se eles tiverem acesso ao método que você teve, o carrossel, se eles forem comprometidos, eles conseguem faturar 10 mil com mechas? Tranquilamente. Se você tem, se você trabalha, eu já sei colorimetria, né? Eu já sou cabeleireiro, eu já sei montar uma mecha, só que eu tenho dificuldade para montar, eu tenho dificuldade porque eu demoro. Então, assim, e pegou essa técnica, juntou com o que você sabe, esses 10 mil, eu falo, gente, isso vai ser para semana, dias. Então eu quero agradecer muito aqui a presença do Leandro, né? Quero agradecer muito aqui hoje a presença do Leandro. Como eu falei aqui para ele, de coração, tá, gente? Edificou muito aqui a minha fé. O Leandro já tinha me falado muitas coisas, já conheci muitas coisas da história dele, né? Eu falei, o Leandro é um menino de coração muito grato, vira e mexe, ele me manda uma mensagem. É uma conexão que a gente acaba sempre criando ali. E eu fiquei muito grato aqui e ouvi de novo, né? Quero ouvir mais vezes, né? Quero ouvir mais vezes essa história do Leandro, porque essa história está só no começo, né? O Leandro é muito jovem ainda, ele ainda vai viver muitas coisas aí. Eu ainda vou chamar ele, se Deus quiser, muitas vezes. Muito obrigado, Leandro. Vai ser um prazer vir. Tem alguma pergunta que você queira me fazer? Na verdade, eu quero falar o seguinte, não é nem pergunta, eu quero só pedir para você continuar ensinando. Eu falo que eu acho que uma das coisas mais nobres do ser humano é a gente passar adiante aquilo que a gente sabe. Né? Eu acho que isso é muito bonito. Né? Porque a gente não pode reter informação, né? A gente não pode reter uma habilidade que você tem. Se você desenvolveu o que você está fazendo, você desenvolveu uma técnica, e eu falo, eu acho muito bacana isso. Gente, né? Vamos difundir isso para todo mundo. Né? Você tem dificuldade, então espera aí, né? Eu estou aqui para te ensinar. Então, assim, continue com esse coração ensinável. Né, continue ensinando milhares e milhares de cabeleireiros, né, para que todos aprendam o máximo possível, igual eu aprendi. Quanto mais você aprende, né, mais habilidades você vai aprendendo, mais técnicas você vai aprendendo. E igual eu falei, a gente tem que andar, né, com as pessoas certas. Né? Eu falo que eu me inspiro, você, por exemplo, é um espelho para mim. Eu gosto de me inspirar nessas pessoas que cresceram, né, que prosperaram na vida. Então, assim, não pare com esse coração seu ensinável, não pare de passar adiante o que você sabe, seja em qualquer área da sua vida. Né? Eu falo sempre para todo mundo, você é um exemplo de pai, um exemplo de marido, um exemplo de genro, um exemplo de ser humano. Eu falo que, não é porque eu estou na sua frente, mas todo mundo que me conhece, eu conto a minha história, eu falo que você tem um coração assim que não cabe no peito. Então, assim, continue ensinando, nunca pare e nunca retenha o que você sabe. Passe adiante para todo mundo, que daqui a pouco a gente vai ouvir várias e várias histórias de pessoas também que prosperaram através de seus ensinamentos. Obrigado, Leandro. Deixa o seu Instagram aqui, se alguém quiser depois chamar você lá no Instagram e tal, falar com você. Meu Instagram é leosilva_oficial. Vamos deixar aqui, tá, o Instagram dele. Obrigado, gente.